Olá, tudo bem? Tu já tiveste a sensação de vazio, de buscar algo que tu não sabia o que era, de não estar confortável com a vida que está vivendo? A gente tem muitas buscas na vida, porque esse vazio, de alguma forma, ele deve ser preenchido. A gente inconscientemente faz isso todos os dias. A gente busca algo que preencha essa sensação de que algo nos falta. Aonde a gente busca isso? Nas mais variadas formas, das mais variadas maneiras, mas é algo que é inato. A gente não aprendeu a ser assim. Já está nos nossos instintos essa busca. Não precisa ninguém te ensinar coisas que tu já tem internamente. Como uma delas é a necessidade de segurança, porque a gente quer se manter vivo. Independente de onde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, com quanto dinheiro vai ter, com quanto conhecimento já tiver adquirido, a gente quer se manter vivo. A gente não precisa que ninguém nos avise disso. Talvez quando a gente é criança, né, tem uma mãe, um pai que ficam dizendo faz assim, não faz assim, cuidado com aquilo, cuidado com isso. E só que depois essa figura ela desaparece. A gente cresce, a gente não vai ter mais esse suporte dos nossos pais. Ainda assim, a gente vai fazer tudo para evitar a morte. A gente não quer morrer mais cedo. A gente pode às vezes reclamar da vida, pode querer que ela seja diferente, pode, mas a gente não quer ir embora daqui. Ou se quiser ir embora daqui, quer ir embora às vezes para um lugar muito melhor, para outro, para o céu, para um paraíso, para outro planeta, para outra galáxia. Não sei como tu entendes isso, né? Mas isso não é o mais importante. Mas a ideia é que a gente não quer morrer. A gente faz de tudo para evitar isso. Então, essa já é uma busca que a gente tem desde o momento que nasce, que é a busca por manter-se vivo. Existem várias outras buscas que a gente pensa que são diferentes para cada pessoa. A gente se acha uma pessoa super especial, com desejos especiais, ou o meu gosto é melhor do que o do outro, a minha escolha é melhor, a minha atitude é diferente, eu me sobressaio ou não sou igual a todos. Ou a minha busca ela é mais nobre, ou a minha busca ela é mais profunda, ou a minha busca... bom, não sei, mas a gente tem... posso te dar muitos exemplos, mas não existe uma ideia de que todo o ser humano busca a mesma coisa. Pelo menos para mim não existia isso. Eu era bem ignorante quanto a isso e me sentia super perdido, porque quando a gente vem para a Terra, a gente não tem um manual de instruções, a gente não tem quais são as tuas buscas, o que tu tem que fazer aqui, o que tu tem que experienciar, o que tu tem que aprender. Né? A gente simplesmente vem. Né? Mais uma vez, a figura dos pais nesse início da vida representam esse suporte. Mas os pais têm os problemas deles, têm as vidas deles, têm os prazeres deles e eles vão seguir a sua vida. E a gente fica ali, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Ou para que eu vou fazer? Ou o que eu vou obter fazendo? São alguns questionamentos que a gente tem e às vezes levam a vida inteira e a gente não consegue ter clareza deles. E isso não é algo raro, isso é bastante comum, porque entre esse pensamento, entre essa reflexão, existe as nossas ações do dia a dia, existem a nossa rotina, existem aquela primeira necessidade que eu já comentei, que é a necessidade de se manter vivo. Para isso, eu tenho um emprego,
eu me alimento, eu durmo, eu faço algum exercício, eu vou a algum terapeuta, algum médico, alguém que me oriente quando a minha saúde não está como eu sinto que deva estar. E isso faz com que a gente foque muitas vezes nesse viver, em realizar ações e não reflita, para aí, por que eu estou fazendo essa ação? Qual é a minha real busca? O porquê de estar agindo assim? Por que a minha rotina é essa? Por que eu acordo essa hora, trabalho X horas por dia, me alimento em determinado lugar, com determinada variação de comida, volto a trabalhar até tal hora, retorno para onde moro, tenho que fazer mais tais atividades, outras atividades, e vou dormir. Tá, nesse tempo eu posso conviver com pessoas, eu posso assistir coisas que me tirem a atenção dessa rotina, eu posso fazer várias outras ações, mas basicamente são ações que a gente faz todos os dias, de dormir, de comer, de trabalhar. Isso faz com que muitas vezes a vida vá passando, e eu nem entendi por que eu estou comendo, por que eu estou trabalhando, por que eu estou tendo essa rotina. Só que, ainda assim, mesmo que eu não pare para pensar nisso, tem uma coisa que faz eu me movimentar, que é esse sentimento de vazio, esse sentimento que me falta algo. E isso não acontece só contigo, isso não acontece só comigo, isso acontece com todo ser humano. E aí aquela ideia que a gente estava conversando no início, de que eu sou muito diferente dos outros, que as minhas buscas são diferentes, que a minha prática é diferente, que o que me completa não é a mesma coisa que completa a minha esposa, o meu marido, o meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, o meu vizinho. Isso não é bem assim, porque a gente tem buscas que são de todo ser humano. E quando me foi ensinado isso, me aliviou demais o coração e principalmente a mente, porque eu estava numa fase que eu já estava me questionando muitas coisas, mas a minha prática seguia a mesma. Eu não via muito sentido em continuar com aquela prática, com aquela rotina. Só que eu olhava ao meu redor e eu via a maioria das pessoas repetindo aquilo. E aí eu fazia também aquilo. Só que cada vez mais me apertava o coração, cada vez mais me deixava triste não entender o que eu estava fazendo. Seguia, tentava compreender, tentava pensar, refletir sozinho, sem orientação de algum professor, de algum mestre. E só que chegou um momento que aquilo não fez mais sentido para mim. E aí eu resolvi continuar, não resolvi iniciar, já tinha iniciado a minha vida de busca de o porquê tá fazendo isso, de buscar o que eu queria nessa vida e por que queria, porque não ficava claro para mim, porque eu já tinha adquirido algumas coisas, aquilo me dava prazer, era legal, só que eu sentia que não poderia ser só aquilo. Eu acho que achava, né, que a gente é muito divino para estar apenas fazendo um checklist de coisas a fazer, de coisas que me dão prazer, de coisas que são desejo, de coisas que é apenas completar uma ação e colher os frutos. As mais variadas ações, das mais variadas realidades. Não fazia sentido, porque eu já estava fazendo aquilo ali e aquilo ali não estava me preenchendo em nada. Me ajudou? Sim, me ajudou a entender que eu não queria passar a vida fazendo aquilo. Então, comecei a estudar, né, com meus professores, e
Bem no início desse estudo, eu lembro que eu conversei com o Pedro, que é meu grande professor, que eu admiro muito e agradeço muito a ele por todo o conhecimento que me passou, mas em especial a essa conversa, a esse primeiro conhecimento que me abriu os olhos, que é os Purusharthas. Existe um nome para isso, existe um nome para essas buscas. E existem buscas que são iguais para todas as pessoas. No começo eu achei meio estranho. Quando conversei com ele, né, e ele estava me ensinando isso, né, porque isso na verdade é um ensinamento muito, muito, muito antigo, que, sei lá, vamos botar pelo menos 5.000 anos atrás, já era passado de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, até que chegou a nós. E o que é mais engraçado é que não é algo desatualizado, que é algo milenar, mas que explica muito bem a forma como a gente se relaciona hoje, como se relaciona com a gente, como a gente se relaciona com o mundo, como a sociedade se relaciona. E a gente vê que não mudou muito de agora para milênios atrás. Mas enfim, quais são essas buscas? Afinal, o que eu estou buscando aqui? Aonde que eu devo me concentrar? E ao entender isso, eu consegui acalmar muitas das minhas ansiedades. Talvez possa ser o teu caso, talvez tu também possa estar te sentindo um pouco ansioso ou então sem paciência de entender o que eu vim fazer aqui afinal. E entender essas 4 buscas pode ser algo que pode te ajudar muito. Para mim fez todo sentido. E eu consegui compreender por que a gente age assim. E aí escolher se era isso que eu queria agir, se era dessa forma que eu queria levar a vida ou de uma forma diferente. E o que é legal desse ensinamento é que ele não te diz tens que fazer isso, faça dessa forma, assim que é tal caminho. Não. Ele simplesmente coloca, existem coisas que são dessa forma. Se tu queres fazer, faça. Se ainda não te toca, se ainda não te estimula, que se não te dá vontade de realizar elas, faça outra coisa. Vai chegar um momento que talvez isso que a gente está conversando hoje faça sentido. Talvez chegue um momento, ou talvez não. E tudo bem. Como eu falei, não existe uma regra, não é algo dogmático e não é algo que necessariamente tu tenha que fazer dessa ou de outra forma. Mas é importante a gente entender que isso existe. É importante a gente entender que mais pessoas já buscavam a felicidade, na verdade. Mas isso a gente pode conversar mais à frente. Enfim, existem buscas e existem buscadores há muito tempo. A primeira busca do ser humano, e eu já vou te dar um spoiler, que elas são 4. Não são milhares, não são centenas e sequer dezenas. Existem 4 buscas que são buscas de todo o ser humano, que são esses Purusharthas, que são realizações que todo ser humano almeja. A primeira, ela é a segurança. Artha é chamada. Todo mundo busca uma segurança, seja uma segurança material, né? Por isso a gente trabalha, por isso a gente busca um lar, por isso a gente tem muitas reações de autoproteção. Então todo mundo busca a segurança de viver, permanecer, estar vivo. É a primeira busca que a gente tem. Só que a partir dessa busca,
a gente quer outras buscas, mas que estão todas dentro desse grande grupo que a gente pode chamar de segurança. A gente busca para isso riqueza. A gente sai atrás do dinheiro, a gente quer mais bens materiais e a gente quer também fama. A gente quer reconhecimento. Talvez a gente não queira ser a pessoa mais famosa de determinada área dentro da tua cidade, dentro do teu estado, dentro do teu país, dentro da ordem mundial. Mas a gente gosta do reconhecimento, seja reconhecimento da sociedade, como o reconhecimento pelos teus amigos, pelos teus familiares, das pessoas que tu ama. Então a gente busca o reconhecimento, a gente busca a fama. E isso está dentro dessa ideia de segurança, porque todos nós gostamos e almejamos ser aceitos pelos outros. E isso pode ser algo que não faz sentido para ti, ou tu acha que já transcendeu isso, e quando vê, realmente tu pode ter feito isso. Mas talvez isso venha de outras formas na tua vida que tu não consegue identificar, que o que tu está buscando, na verdade, é essa segurança. Talvez tu queira mais seguidores, como hoje a gente tem nas redes sociais, né? É um avaliador, muitas vezes, de uma pseudo-felicidade. Quantos likes, quantos compartilhamentos, quantos comentários. É uma forma de avaliação e é uma avaliação dessa busca de reconhecimento, de fama e também de aceitação da pessoa que tu é. Às vezes tu pode não te aceitar internamente, mas se as pessoas estão te aceitando assim, vai te dar uma segurança, talvez não verdadeira, talvez tu não vai sentir isso, essa paz e tranquilidade realmente, mas vai te deixar mais calmo. Então, todo mundo busca essa segurança. Outra busca é a busca por prazer. A gente pode pontuar para a gente ficar mais organizado. Vamos chamar essa de busca. Não vou botar dois. Vamos falar que é outra busca. Senão, se a gente coloca 1, 2, 3, 4, parece que é uma ordem ou um caminho. Né? Então a gente tem a busca por prazer. Todo mundo busca o prazer. Entre o prazer ou a dor, naturalmente a gente busca o prazer. E o que é essa busca por prazer? É a busca pela satisfação dos desejos. É a busca que a gente tem de satisfazer as nossas percepções. Nós temos 5 órgãos de percepção. Essa percepção nos dá desejos. E aí depois executamos ações para terminar com esses desejos, para acabar com os desejos, para realizar os desejos. E isso acontece porque a gente tem essa necessidade de prazer. Então tu não precisa te sentir mal por buscar o prazer. Não precisa pensar que para te estar mais em paz, mais tranquilo, tu deve abrir mão dos teus prazeres. É muito mais inteligente a gente compreender os prazeres, compreender os desejos de prazer, por que eles acontecem, como eles acontecem, como eu reajo quando eles acontecem em mim. Mas vamos nos ater às buscas. Então, essa busca de prazer e de segurança são buscas que todos nós temos. E também os animais têm. Se tu for pensar, pensa num cachorro. O cachorro vai querer um lar, vai querer um lugar que ele se sinta seguro, vai querer um lugar que ele consiga alimento. E também ele vai querer prazer, seja um carinho do dono, seja a relação desse cachorro com outro animal,
mas é algo que é dele, ninguém precisa ensinar, porque já é uma busca que até mesmo os animais têm. Se for pensar num pássaro, ele também vai buscar segurança, ele também vai buscar prazer, ele vai atrás do sol, ele vai atrás de determinada fruta, ele vai atrás de uma árvore, vai para a grama, vai para a natureza. Tu não vê normalmente um pássaro em um lugar super urbanizado, sem natureza. Ele vai buscar o prazer e a segurança dele. Pode pensar nas abelhas? Pensa. Pensar num gato? Pensa. Pode pensar numa vaca? Pode pensar também. Não precisamos pontuar cada um, mas é importante que a gente entenda que isso é uma busca também dos animais. E muitas vezes, e isso às vezes pode parecer um pouco forte, mas muitas vezes a gente passa a vida vivendo muito parecido com esses animais. A gente passa uma vida inteira atrás dessas duas buscas, atrás da segurança e atrás dos prazeres. E como eu disse, qualquer prazer que venha saciar os teus órgãos dos sentidos, né? Desde prazer de alimentação, prazer sexual, qualquer prazer que tu sinta, qualquer coisa que preencha um desejo que vem em ti relacionado ao prazer. E isso faz muitas vezes a gente ficar nesses dois pontos. Tu vai indo para segurança, prazer, segurança, prazer, segurança, prazer, segurança, prazer. E aí vai a vida. Muitas vezes faz sentido, porque a nossa consciência é que para ser feliz eu preciso realizar desejos. Para ser feliz eu tenho que fazer essas realizações, essas práticas. E tu passa a vida inteira atrás de segurança e atrás de prazer. Só que a gente entende depois, às vezes nessa vida, às vezes em outras vidas, e por isso, esse também é um dos motivos que a gente tem várias vidas, porque às vezes uma vida só não é o suficiente para a gente se dar conta disso, e aí eu posso viver uma vida inteira atrás de segurança e atrás de prazer, atrás de duas buscas que eu quero preencher aquele vazio. Só que essas buscas não preenchem o vazio. Eu quero mais segurança. Eu quero mais prazer. Eu já tenho uma segurança básica, mas ainda assim me sinto inseguro. Então eu penso que se eu tiver mais segurança, se eu tiver uma casa maior, se eu tiver uma casa mais equipada com segurança, se eu tiver maior reconhecimento das pessoas, aí sim eu vou estar mais seguro de mim mesmo, vou estar mais seguro do que eu tenho na vida. E aí então eu quero mais conforto, e aí eu quero mais prazer, e aí eu vou buscar prazer em todas as relações da vida, todas as relações minhas com os objetos. E às vezes a gente se perde nisso, achando que agora, quando eu tiver determinado objeto, eu vou ser feliz. Quando eu tiver determinada relação, aí sim essa paz vai chegar. E muitas vezes a gente passa muito tempo atrás disso. E muito tempo, como eu disse, podem ser vidas, porque através das ações, através dessas relações que a gente tem com as coisas, a gente vai adquirindo maturidade, vai adquirindo conhecimento. Vai chegar um momento que a gente vai se dar conta que correr atrás de segurança e prazer não é a única coisa da vida. Vai chegar um momento que eu vou ver que não faz sentido mais eu passar por cima de outras pessoas para que eu adquira fama, para que eu adquira mais dinheiro, para que eu adquira mais conforto, ou até mesmo mais prazer.
E aí não faz mais sentido eu causar o sofrimento de alguém. Ou aí eu posso estar me pensando assim, posso estar pela primeira vez me dando conta que para eu satisfazer aqueles desejos, eu estava machucando alguém. Eu estava indo contra algumas coisas que a gente pode chamar de ética, de valores, coisas que hoje já me fazem sentido. Antes não fazia, antes eu estava só com a minha busca de prazer e de segurança e eu era capaz de fazer qualquer coisa para aquilo. Né? A gente pode voltar com a ideia dos animais. Os animais não ficam refletindo, pensando se vão agir dessa forma ou da outra, se isso vai afetar muito aquela determinada espécie de animal, ou será que é certo eu fazer isso pelo meu conforto ou pelo meu prazer? Simplesmente eles vão reagindo. E nós muitas vezes a gente vai reagindo e atropela um monte de gente, machuca muita gente. E nas relações sociais, aonde começa meu espaço, também ali do lado começa o outro. E aqui o outro, do outro, do outro. E às vezes eu não me dou conta disso. E aí dá muita confusão. Chega um momento que a gente vê que não faz sentido eu saciar a minha sede de prazer e de segurança fazendo qualquer ação. Não estou disposto mais a pagar qualquer custo. E aí eu começo a ter empatia. Eu começo a ver que existe uma coisa que é comum a todos, que a gente chama de Dharma, que a gente pode pensar como ser correto, como agir de forma que a gente gostaria que agissem com a gente. A gente percebe assim que o outro também tem desejo, que o outro também quer segurança, ele também quer prazer, ele também quer ser feliz. E que não faz sentido algum eu fazer as minhas ações não pensando no outro. Eu compreendo qual é o meu lugar também na sociedade, também na relação com as pessoas. E essa a gente pode chamar da busca do Dharma. Então a gente tem a busca da segurança, do prazer e a busca do Dharma, que é de fazer as ações em paz, fazer o que tem que ser feito. E quanto mais claro tiver para mim os meus valores éticos, mais tranquila vão ser as minhas ações. Mais tranquilo vai ser eu executar uma escolha, porque eu vou ter clareza no que aquilo ali vai gerar e se aquilo que gerar vai ou não prejudicar alguém, vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar a natureza, vai prejudicar a relação de outras pessoas, às vezes não tem nada a ver comigo, talvez vai prejudicar inclusive gerações que vão vir pela frente, porque tu começa a ter esse olhar, tu começa a ver que não tem mais por que eu ser tão imediatista e pagar qualquer preço para ter determinado objeto, para ter determinada realização. Então, existe a compreensão do Dharma. Qual é o meu lugar na sociedade? Qual é o meu lugar na minha casa? Qual é o meu lugar nas relações? Como é a melhor forma de eu me relacionar? Como é a melhor forma de eu executar determinada ação? Qual é o meu Dharma dentro do meu trabalho? O que eu devo fazer dentro do meu trabalho? Qual é o meu Dharma dentro da minha família? O que eu devo fazer? E não um dever pesado, mas tipo, que o teu coração diga assim, olha, é por aqui. E cada vez mais vai ficando claro. Não com a ideia de dever, não com a ideia de que tem alguém te observando e aí eu ajo dessa forma na frente dos outros e de outra forma quando eu estou comigo mesmo. Essa busca pelo Dharma é a busca que a gente tem paz, que a gente
fica tranquilo com as nossas ações, que a gente sabe que a gente fez o que a gente sentia que deveria ser feito. Isso pode mudar com o tempo? Pode. Isso pode mudar de acordo com a idade que a gente está vivendo hoje. Pode mudar dentro desse mesmo período de vida, dependendo dos lugares. Se a gente vai para um país, a gente tem alguns valores que em determinado país não tem. Tem algumas leis, tem alguns valores que não são leis, mas que a sociedade toda se relaciona com eles. E no outro país, o que para um é considerado normal, no outro país pode ser crime. Na outra localidade, algo que pode ser grandioso, numa sociedade aquilo pode ser muito ruim, muito feio. Então, não existe uma regra, não é algo fechado, é algo que com o tempo vai mudar. Se a gente for pensar, algumas coisas que a gente aceitava ou entendia como, sei lá, vamos pensar politicamente correto, pode ser assim, tá? Ou se não pode ser assim, pensa no outro termo. O que era correto há 5, 10 anos atrás, não é mais correto hoje. Várias coisas. Como daqui a pouco, coisas que a gente está fazendo hoje não vão fazer mais sentido. Porque a gente começa a desenvolver uma consciência que tipo, para aí, isso aqui está prejudicando alguém? Isso aqui é realmente o que deve ser feito? É a melhor execução da ação? Ou será que isso tem como melhorar? Será que isso pode ser mais amoroso? Será que isso pode trazer mais harmonia para os outros, mas para mim? Porque quando eu ajo de forma dármica, eu ajo com a paz, eu ajo com a harmonia. E aí essa harmonia não vai sair de mim, ela não vai sair do redor. E aí eu compreendo que talvez esse ganho de estar em paz, de estar em harmonia, é muito maior do que eu estar seguro ou estar com todo o prazer que eu gostaria de estar, porque eu fico em paz. Mas isso não é algo que todo mundo desenvolve, que todo mundo já desenvolveu. Muitas pessoas podem ficar só naquelas 2 primeiras buscas e achar que tudo bem, eu vou viver a vida dessa forma e não vai ter problema nenhum, porque para mim não tem problema, eu me sinto tranquilo. Tem pessoas que continuam vivendo dessa forma, mas já começa a pesar, a minha consciência está me incomodando aqui, ou essa ação que eu estou fazendo já não está fazendo mais tanto sentido. E aí a gente vai compreendendo mais essa busca do Dharma, ou pelo menos fica algo assim que tipo, isso aí que eu estou fazendo já não faz mais, não sei, não me deixa mais em paz, e eu quero uma paz. Eu não, talvez só aquele completar ações já não está mais me fazendo feliz. Estou vendo que a felicidade não está vindo dali. E o que eu vinha fazendo para realizar aquelas ações hoje já me incomoda. E aí a gente compreende melhor esse Dharma. A ideia de pensar existe, né, uma forma que a gente conversa na sociedade que é de tratar o outro como gostaria que a gente fosse tratado. Isso é uma forma muito simples e muito legal de compreender um pouco do que é ou não correto para ti. Tá? Não, eu reforço que não é o correto para uma justiça, para algo hierárquico, para algo julgador, mas tipo, o que é correto para ti. Né? Eu gostaria de receber isso, gostaria que fizessem isso comigo, gostaria. Reflete. Faz sentido? Faz. Não faça, realmente não quero. E aí muda a ação. Isso é uma coisa muito boa da gente, que a gente pode mudar a nossa ação quando a gente quiser. Se eu passei anos da minha vida agindo de uma forma e hoje não faz mais sentido, eu posso hoje decidir agir diferente. E não é algo que eu preciso carregar a minha vida inteira. Tem que ter coragem, tem que ter consciência, bastante. Mas é lindo a gente ter essa liberdade de mudar porque hoje já não faz mais sentido eu levar uma vida realizando determinadas coisas.
E existe ainda uma outra busca, que ela é chamada de moksha, que é a liberação. Quando eu percebo que a vida tem algumas ações que são limitadas e os resultados são limitados. Talvez a minha busca por prazer, ela tenha me dado resultados que são limitados, porque eu tenho um pouco de prazer e depois eu não tenho. Aí eu busco ele novamente e depois não tenho. Busco, não tenho. Por segurança, também. Eu vejo que antes poderia não ter nada. Hoje talvez eu tenha uma casa, talvez eu tenha uma casa maior, talvez eu tenha uma mansão, talvez eu tenha 10 mansões e ainda não veio aquela segurança. Porque talvez seja também uma busca que tenha limitação. Eu talvez tenha entendido o que é ou não é correto de ser feito, mas ainda assim aquilo me dá um retorno limitado. Eu me sinto bem de fazer o que é correto, eu me sinto bem de fazer a ação que eu acho que é a ação que vai fazer bem para os outros e para mim, mas ainda assim aquilo é limitado, porque só realizando aquilo eu ainda não me sinto totalmente realizado, totalmente feliz. Eu posso levar uma vida bem mais em paz, com certeza, mas ainda assim, aquele vazio que a gente começou conversando, que existe no interior de cada um, ele ainda não foi preenchido. E aí eu desperto para essa busca chamada moksha, chamada a liberação. Mas afinal, a liberação do quê? É a liberação de viver essa vida limitada. É a liberação do sofrimento. É a liberação de estar vivendo e morrendo, de ter sucessivas vidas e aprendizados para que a gente adquira a maturidade. Isso é bom, com certeza é bom. Só que chega uma hora que tu já adquiriu esse conhecimento, tu já entendeu muitas coisas que não fazem mais sentido que tu fique repetindo. Então, eu quero me liberar disso também. Eu quero me liberar de ter essas experiências que só me dão resultados limitados, porque eu percebo que eu quero algo que seja para sempre. Eu percebo que, na verdade, aquelas minhas buscas são buscas de felicidade. E o melhor, eu percebo o que realmente é a felicidade. Que talvez a felicidade não seja aqueles resultados que eu estava obtendo, que eu estava buscando, mas talvez que essa felicidade toda já seja a minha própria natureza, já seja algo que está dentro de mim, já seja algo que desde daqueles primeiros nascimentos, daquelas primeiras interações com o mundo, já estava dentro de mim. E por isso que eu buscava tanto. Porque como a gente vai buscar algo que a gente não sabe que é, ou não sabe que existe? Talvez eu só estava buscando em outros lugares. E quando eu compreendo isso, essa felicidade, esse amor, essa plenitude, que já é a minha natureza, eu fico em paz. Eu fico feliz de uma forma que é uma atitude, que é uma forma que é um olhar, que não é aquela felicidade que me dá um pico e depois ela desaparece. E aí eu quero repetir, eu quero ela de novo. E ela desce, ela vai e volta. Não é essa felicidade que a gente quer. Tenho certeza que não é a felicidade que tu quer, porque tu já teve ela. Tu já teve ela e se sentiu em paz. Pô, aquela vez eu fui feliz. Lá em 1985, pô, fui feliz pra caramba. E hoje eu tô realizado por ter sido feliz em 85. Não é. A gente não tá feliz pela felicidade que a gente tinha ontem, quiçá a do passado. Então, ao compreender quem nós somos, a gente tem a liberação dessa compreensão limitada de nós mesmos, dessa necessidade de completar, vamos dizer assim, esse vazio, de acabar com esse vazio com as ações, com os objetos, com a realização de desejos.
a gente compreende que essas buscas, elas não vão fazer a gente feliz da forma que a gente quer. Ninguém quer ser feliz pela metade. Ninguém quer ser feliz só um pouquinho. Ninguém quer ser feliz só uma vez. E com essa busca da liberação, a gente tem uma busca que vai nos trazer isso que a gente quer, que é a sensação de plenitude. O que é pleno já é completo por si só. Se eu faço determinada ação ou não, não vai ser a maior importância, não vai ter tanta importância. Se eu tenho ou não tenho aquele resultado, não vai ter determinada importância. Mas isso não quer dizer que eu tenha que parar de agir. Não quer dizer que eu possa agir de forma dármica ou contra esse dharma, dessa forma que é correta e em paz, ou contra essa forma. Eu não preciso mudar a forma de agir, mas sim com essa compreensão que a felicidade, a tranquilidade, a paz já existe dentro de mim e que eu não preciso realizar algo para ter ela. Isso vai te trazer um novo olhar para a vida. Tu vai continuar vivendo da mesma forma. Ao entender isso, não vai magicamente virar luz. Tu vai ter a paz e a tranquilidade para continuar vivendo essa vida. Não vai ser compreendendo isso, sentindo isso, vivendo isso, que magicamente tu vai deixar de viver nesse corpo, ou então tu vai virar um grande sábio. Tu vai entender que isso não é a coisa mais importante, que a coisa mais importante é compreender quem nós somos e compreender o que buscamos. E o melhor, talvez tudo isso que a gente buscasse já tivesse dentro da gente. Se é muita informação, tudo bem. Se hoje não faz sentido, tudo bem também. Mas se tu tiveres um tempo, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco quais são as tuas buscas e o que realmente a realização dessa busca vai te dar. É realmente esse fruto que tu queres? Ou não? Se hoje tu entender que é ou não é, é algo só teu. Mas faz esse exercício. Pensa, estou vivendo por quê? Para quê? Estou dando o meu tempo de vida para realizar o quê? Qual desejo? Qual necessidade? E o que realmente aquilo que eu estou buscando vai me dar? Para que eu não tenha uma projeção de felicidade ilimitada em algo que não pode me dar o ilimitado. Porque dessa forma eu vou ter que achar uma outra busca, e uma outra, e uma outra, e uma outra. E se isso faz sentido para ti, tudo bem. Mas eu tenho certeza que tu não quer uma busca que tenha que ser iniciada a toda hora. Porque tu adquiriu aquilo que tu queria e tu vê que não é aquilo. E vai atrás de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, de outra. Então, faz essa reflexão. Faz essa conversa íntima. É contigo, né? A pessoa que é mais importante na tua vida, que é tu mesmo, é a tua consciência. Conversa contigo. Qual é a minha busca? Por que eu estou buscando isso? Por que eu estou vivendo dessa forma? E aí então, faz as escolhas com aquilo que faz sentido para o teu coração. Faz as escolhas que tu sinta que são as escolhas a serem feitas. E entende o que é limitado, o que é ilimitado. Entende o que realmente tu busca e aonde aquilo pode estar.